preocupei com isso. Sempre me preocupei apenas em trabalhar, em fazer um bom trabalho. Mas já aconteceu, e continua acontecendo. Recentemente, me reconheceram. Eu estava num evento. Você é o Luiz Lafay, não é? Quer dizer, o pessoal me reconhece ainda, tanto pela dublagem quanto pelos trabalhos na TV também, né? Então, o seu diferencial, eu acho, é justamente isso, né? Em bastidores, assim, a gente troca muita figurinha, muita conversa. Quem curte muito dublagem e conhece um pouco mais do perfil dos atores, tem essa referência sua. De se você é um cara bem popular, em eventos, por exemplo, abertos, você troca ideia com os fãs, com jornalistas. Então, isso é um grande diferencial na sua carreira. As pessoas têm acesso a você e você lida com muita tranquilidade, né, no mercado. É, como é que eu posso dizer isso? Na verdade, nós somos iguais. A única diferença é que eu trabalho numa profissão diferente da sua, por exemplo. Então, não tem por que não conversar com as pessoas. Óbvio que a gente está sempre prestando atenção. Eu até hoje, quer dizer, tive já caso de stalkers, coisas desse tipo, mas é pouco que acontece. Normalmente a gente está esperto e normalmente as pessoas não são assim. É um caso ou outro que tem um maluco ou uma maluca que quer, sabe, ficar em cima e viver a nossa vida. Mas não, é uma vida. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, né? A Sim. única coisa é que eu resolvi seguir o lado artístico, né? Me tornei ator e eu venho do rádio. Sempre fui ligado a artes, né? Eu venho do rádio, venho da música. Eu sou um DJ também, desde os meus 13 anos de idade. Então, eu lido muito naturalmente com isso, com o público. Eu acho que tem que ser assim, né? Óbvio que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Não sou famoso ao ponto de alguém querer sequestrar algum membro da minha família para. Mas não, mas não. Eu sou bem tranquilo nesse sentido, sabe? Eu acho que quando a gente encara com essa tranquilidade, as pessoas percebem isso, né? Gente, para vocês que estão chegando agora, eu converso com um ator, ele que tem vários trabalhos marcantes na carreira dele, são mais de 20 anos aí de muita estrada, de muito sucesso, Luiz Life. Se você não acompanha o nosso programa na Lente na sua TV, que é transmitido pelas operadoras RCA e NET, por parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Salvador, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Diariamente, todas as entrevistas que vão ao ar na TV, nós disponibilizamos na íntegra aqui no nosso canal no YouTube. Luiz, você acredita que nós temos um furo de reportagem com um famoso ator, desculpa, um famoso cantor, principalmente na década de 90, fez todos os programas de auditório na época, vendeu mais de 8 milhões de discos em Uau! toda a sua, isso, em toda a sua trajetória, ganhou 5 discos de ouro, diamante, diamante duplo. Ele está sendo acusado, né, pelos fãs e por alguns cantores de aplicar golpe na praça. Segundo Oi, como assim? informações, pois é, rapaz, segundo informações, o cantor Elimar Santos acabou caindo nesse golpe, pagou a cirurgia, né, desse cantor, que custou mais de R$ 7.000. Outras pessoas também vieram a público dizer que esse fato já é um fato muito corriqueiro entre esse cantor, e agora o caso vai ser investigado, e nós trouxemos aqui com exclusividade os ex-integrantes dessa banda que também caíram nesse golpe e vieram aqui a público dizer. Inclusive, um deles é o tio deste cantor famoso. Se você ficou curioso, você quer saber que cantor é esse que eu estou falando, que coleciona milhões de discos e discos de ouro, prêmios, dá uma passadinha lá no nosso canal no YouTube e você vai ficar sabendo que cantor é esse. Mas É é claro, em lamentável, né, esse breve tipo de coisa acontecer, né? é muito triste porque isso já vinha acontecendo durante alguns anos, né? E só agora mesmo a situação foi à tona, porque ele perdeu o controle aí, né, de pedir dinheiro, de abordar as pessoas, e agora o Uhum. caso vai ser investigado. Infelizmente. Puxa vida, é difícil de entender por que esse tipo de coisa acontece, né? É.
Uma coisa é certa, né? Ele tem a facilidade por ser uma pessoa pública, por ser uma pessoa conhecida, e infelizmente ele tem acesso a muitas pessoas e acabavam se sensibilizando com a história dele. Não é uma história tão verídica assim, realmente ele passa por problemas de saúde, mas não a ponto dele estar tão necessitado assim como ele fala. Luiz, mas vamos lá na nossa conversa que é melhor. Ó, o Jefferson pergunta, eu acredito que seja uma pergunta que todo mundo faz para você. Qual é o personagem que você mais gostou de fazer na dublagem? Rapaz, olha, é Jefferson, né? Jefferson. Jefferson tem tantos personagens que eu já fiz que eu gostei de fazer e gosto, né? Fixos. Tem o Miles Hughes do Fullmetal Alchemist. Tem o próprio Xion de Ares, do Cavaleiros do Zodíaco. Ah, fiz algumas coisas para Marvel em desenho, né? Inclusive o próprio Darth Vader. Gostei de fazer. Pois é, eu não vou falar em qual das séries. Tem várias séries, vocês vão ter que adivinhar qual é que eu fui o Darth Vader. Gostei de fazer o Sol Guerreira também para Star Wars. Um filme que eu adorei dublar, que eu dublei o Cuba Gooding Jr., foi o Mãos Talentosas. Eu achei sensacional, adorei fazer aquilo. Tem algumas Qual novelas que eu personagem fiz você já quando eu estava dublou? aqui, eu também gostei. Desculpa, Luiz. Irmãos Talentosos, qual foi o personagem que você dublou? O nome Eu fiz o Ben Carson, né? O papel principal Sério? do. Que o Mãos Talentosas conta justamente a história desse médico sensacional, Ben Carson. E quem fez ele, quem interpretou ele nas telas foi o Cuba Gooding Jr., né? E eu dublei ele. É um filme sensacional que marcou bastante quando eu fiz também. Gostei muito de fazer. Mas tem vários personagens. Eu tenho um carinho praticamente por todos eles, né? Então, poucos são aqueles que eu falo, não gostei de fazer isso. Bem poucos, acho que, nossa, Tem um bem personagem, pouquinhos. tem um personagem que eu acho, assim, pelo menos é a minha sensação, né? Você, em Dragon Ball Z, Butter, que você cria uma expectativa ali, né? O Android 16, E de repente o personagem, ele morre, né? Ele sai de cena, mas ele deixa aquele gosto assim de quero mais, né? Como assim? Por que isso aconteceu? Você, enquanto ator, ô Luiz, você também teve essa sensação? Na sua concepção, o personagem deveria de ter continuado? sim, por exemplo, no próprio Fullmetal Alchemist, a morte do Miles Hughes, eu estava comentando inclusive com meu filho esses dias. Foi uma coisa assim que eu falo, eu não estava esperando é, dele sair da série e como ele saiu da série de uma forma. Ele foi morto de uma forma muito covarde, né? Com um tiro pelas costas. Pelas costas, né? Então, assim, e foi uma coisa chocante pra mim falar, pô, caramba, mataram o cara assim, né? Mataram o personagem desse jeito. O próprio Android 16 também, né? Saiu da série de uma forma é, épica, inclusive, dramática, mas épica. Né? A gente acaba pegando um carinho pelos personagens e fala, pô, podia ficar Sim. mais tempo, né? Mas enfim, parte do roteiro, a vida é assim também, né? Então a gente tem que encarar. Foi um personagem que eu acho que você cresceu muito com ele, apesar de ele ter aparecido em poucas cenas, mas foi no início também, um pouco no início da sua carreira, né? Então foi um personagem que você colocou tanto a sua digital ali, que as pessoas gostaram do personagem, tanto que nós estamos debatendo sobre ele aqui, né? Então, assim, Exatamente. foi um personagem marcante na sua carreira. Foi bem marcante, e realmente foi um dos primeiros personagens em que eu tive um fixo longo em uma série, né? Aham. Foi bem no começo da minha carreira mesmo e me ajudou bastante a desenvolver o lado ator de voz, né? E foi muito legal isso. Quando você fala também o lado ator de voz, ô Luiz, nós temos aquelas questões, né? Você consegue dublar tudo, literalmente tudo, né? Então, no seu currículo tem desde anime, personagens assim que De requer variados. um potencial, né, muito grande da sua voz. E mesmo assim a gente não consegue um pouco assim decifrar que é você quem está fazendo esse personagem. Como você consegue brincar, ô Luiz, assim, com a sua voz e criar esses personagens?
Então, isso é uma coisa que quando eu estava no Brasil e eu dava aula de dublagem, né? Às vezes aparecia um ou outro lá, os dois extremos, gente falando assim, ah, mas a minha voz não é boa, eu não tenho voz para nada. Ou então aparecia o cara falando, a minha voz é bonita e eu gostaria de fazer dublagem. E uma coisa que eu sempre disse é, olha, para mim não interessa se a sua voz é bonita ou feia. Eu ponho aspas porque não existe isso. É Sim. uma questão de, aqui nos Estados Unidos chama de placement, né? Onde você coloca a voz. Quem é cantor sabe disso. Onde você coloca a voz. E quem é ator de voz para valer mesmo sabe que tudo depende de onde você coloca a sua voz. Ah, então, assim, não interessa se a voz é feia ou bonita, interessa o que você consegue fazer com ela. E você faz com ela justamente dependendo de onde você coloca, né? Uhum. Pode ser uma coisa tanto lá em cima, quanto pode ser uma coisa completamente estragada. Aí você vai pensando do jeito que você quiser fazer, entendeu? E aí tem toda a carga de interpretação em cima disso. Óbvio que isso só vem com o tempo, depois que. É igual aprender a dirigir. Né? Quando você vai aprender a dirigir, tem um monte de coisa para pensar, dar seta, trocar marcha, olhar espelho retrovisor e pá. Mas depois fica tão automático que você faz sem perceber, né? E aí você começa, aspas, a brincar. E quando a gente fala em atuação, é mais ou menos a mesma coisa. Tem muita coisa que já fica no automático. Então você já sabe, já sai normalmente. E aí, óbvio, vamos brincar, vamos fazer, vamos explorar. Aí você gosta de ir atrás dos desafios, né? Ó, essa voz aqui, eu quero fazer isso aí. Aí você começa a ir atrás, né? Você começa a ir atrás de desafios justamente para ter uma gama maior de possibilidades. Eu tenho uma voz que no meio artístico é conhecida como voz branca. Tá? Nada a ver com cor, tá? Nada a ver com etnia, viu, gente? É uma voz que ela pode ir para qualquer lugar. Você consegue colocar ela em qualquer lugar. E mesmo conversando, a voz normal cabe em vários personagens diferentes. Né? Não é, tem alguns atores em voz que, por exemplo, você conhece só de ouvir ele falar, porque sabe que é ele. Ele fala daquele jeito, a voz dele é muito marcante. Vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo do deixa eu ver um bem legal assim para guardar. Barnaby, por exemplo, que fazia o Wolverine, né? É a voz dele, é aquela a voz dele era aquela, e não tinha jeito, você ouvia, você sabia que era ele. Então, e já no meu caso, quando eu entrei na dublagem, muita gente falava isso, eu achava que era uma coisa que não era vantajosa, mas depois eu descobri que, na verdade, não, é muito mais vantajoso você ter uma voz neutra, onde você pode aplicar qualquer outra coisa em cima, do que uma voz marcante. Eu tive um colega de trabalho que eu vi ele começando a dublagem, hoje ele é um grande dublador, não vou citar o nome dele, ah, ah, por conta da história que eu vou contar. Ele também tem uma voz branca. Né? E ele vivia, pô, Lafay, eu não pego nada, minha voz é assim, essa voz sem graça, vai falar para ele, não pensa assim, a minha voz também é uma voz branca. Né? E comecei a falar com ele muito sobre isso, e até a hora que ele caiu a ficha. A hora que caiu a ficha, meu, ninguém segurou. O cara estoura em tudo quanto é coisa que faz aí, e você fala, é você? Sou eu. Então, quer dizer, ele aprendeu nisso, né? Então, quando você pensa em voz, é o que você consegue fazer com ela, e não exatamente se ela é bonita ou feia. Uhum. Sucesso. Igual você está falando aí, questão de brincar de voz, eu particularmente, assim, talvez para você ou para o público, não comentaria sobre esses personagens, mas eu me amarro nesses personagens mais animados. Você fez rá você fez o DJ Cão, você fez o Nilo, né? O Peixinho apresentador, que eu fiquei surpreso em saber que era você, né? Quem dava a voz, quem dublava aqueles personagens. Como que Principalmente que o foi para registro é você? muito lá em cima, né? O registro é Como que muito foi? alto, então. E como que foi para você, Luiz? Você compor esses personagens tão diferentes assim de tudo aquilo que você já fez na dublagem? Então, tudo vai de um estudo, né? Você tem a experiência com a TV rá né? Foi muito legal. Por quê? Porque você estava ali era um outro trabalho.
era um trabalho de criação da voz, né? Você faz exatamente como acontece aqui. Aqui a gente não dubla, a gente faz a voz original e aí, que é o produto final. Agora no Brasil o mercado está aquecendo para isso com as produções originais brasileiras. Então os atores em dublagem estão indo para essa área de realmente ser um ator de voz, que vai criar a voz do personagem em cima de de todo um conceito que é colocado, explica para você a personalidade do personagem, mostra a composição, o desenho, algumas palavras-chave, frases-chaves, e aí você tem que justamente trabalhar o personagem, né? É exatamente quando você pega um roteiro para fazer um filme, para atuar num filme. Né? Você tem ali apenas a descrição do personagem, o que o diretor vê na cabeça dele, e você põe aquilo. Só que na interpretação você usa tudo. Você usa a sua linguagem corporal, a sua interpretação, a sua voz. Já na voz original, não, é só a voz mesmo. É óbvio que a gente acaba incorporando tudo quando a gente está fazendo, mas é bem isso. Então, quando me colocaram essas propostas, eu comecei a pensar e tal, e a gente foi chegando junto. É um trabalho em equipe. A gente foi chegando junto num ponto de falar: é isso, essa é a voz que a gente está procurando. E aí você tem que guardar esse registro, né? A questão de memória também, guardar o registro da onde você colocou a voz para chegar naquilo. E aí começar a trabalhar. E às vezes acontece o seguinte: você começa a trabalhar, vai 2, 3 episódios. Lá no quarto episódio é que a coisa pega mesmo, você consegue incorporar todo o personagem, e depois você volta e faz de novo, o primeiro, segundo e terceiro episódio. Para ficar tudo consistente, para não, entendeu? E é bem interessante isso. Ó, o Hermano Carlos disse que é seu fã, te parabeniza, falando que você é fantástico. E, inclusive, ele ficou surpreso por não saber que você fez os personagens em Rá-Tim-Bum. Então, isso é gostoso, né? A gente bater esse papo aqui e revelar também para o público de casa alguns outros personagens que não são tão falados, porque você acabou, né, Luiz, assim, criando ali o seu métier mais em grandes atores em que você dubla, né, no cinema, acaba que esses personagens mais animados ficaram ali um pouco mais escondidinho ali a sua voz. Mas é fácil, quem quiser saber, inclusive, eu tenho tentado manter atualizado. Se for, eu tenho um site, tá, gente? Talvez muitos não saibam, mas eu tenho um site que é luislafei.com.br. Entra lá, né? luislafei.com.br. Luiz com Z, Lafey é Laffey.com.br. E ali vocês vão ver, tem uma galeria de personagens, que inclusive está no Facebook também. Então você vai ver lá, tem um monte. Eu tento manter atualizado, porque é bom para mim também, sabe? Falar, opa, Claro. eu fiz isso, fiz aquilo, porque a gente faz tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então, são 20 anos de carreira, né, Luiz? Assim, você disse que você faz muita coisa. Já desses 20 anos, 5 anos você mora nos Estados Unidos. Nessa mudança de país, Luiz, você chegou a Aliás, perder mais algum de 20 anos, contrato? né? Eu comecei em 97. Então, Você vê? você Faz. chegou. Vamos deixar esse Pode negócio de falar. matemática para lá. Eu sou jornalista e professor de português. Vamos deixar esse negócio de matemática para lá, porque não vai dar certo aqui, Ai, não. ai, ai. Você, na sua mudança, Luiz, de país, você chegou a perder algum contrato? Perdi praticamente Sério? todos. Praticamente todos. Praticamente todos. Ah, por exemplo, eu tinha personagens em todas as séries da Disney. Todas as séries. Todas. Eu tinha um personagem. Perdi tudo. Foi tudo embora. E é normal, tá? Faz parte do mercado isso. Porque afinal de contas, quando eu vim pra cá, não tinha. Eu tinha estrutura, como eu tenho. Eu tenho meu home studio. Aliás, ó, se eu achar aqui, você vai ver meu microfone aqui, ó. Tenho aqui meu home studio e tal. Sucesso. Ah, tenho aqui tudo. Então não tinha gravação remota para dublagem, apesar de eu estar capacitado para fazer desde 2008, desde quando eu estava no Brasil. Mas sempre foi privilegiado o trabalho ao vivo, presencial. E quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, então perdi tudo. As empresas, não as empresas de dublagem, mas os clientes em si, tinham toda essa preocupação, e aqui vai um pouco de uma crítica, desculpa, gente. Tinha toda essa preocupação de pirataria e não sei o quê. Eu sempre fui um dos caras, sempre falei, gente, pirataria não sai do estúdio.
Porque quando a gente recebe o vídeo no estúdio, ele tá com marca d'água, ele não tem como piratear. Quando a gente vê alguma coisa pirata, tá em 4K, Full HD, né? Tá perfeito. Então, assim, desculpa, a pirataria não sai dos estúdios de dublagem mesmo. O áudio pode até sair, mas o vídeo não sai. Então, o que acontece? As empresas dizem que não, que tem que ser feito lá por conta disso, a comodidade e tal. Mas, olha, eu vou dizer que até isso, hoje em dia, com a tecnologia, eu agora que o remoto está Sim. funcionando, eu estou gravando algumas coisas para o Brasil. Mas algumas empresas, como a Disney, por exemplo, ela não abre, ela quer que seja feito localmente e tal. E tudo bem, eu entendo, é uma preferência dela. Mas eu perdi praticamente todos, na Disney eu perdi tudo e dos outros eu perdi quase tudo. O que eu fiquei fazendo nesse período ainda um tempo foi Discovery, que ainda dava para fazer e tal. E agora que está com o remoto aí aparecendo, eu voltei a fazer algumas coisas para outras empresas como Netflix, Sony e por aí vai, né? A gente pode ter algumas exceções que eles conseguem conceder. Mas fora isso, é, é, eu tive que começar tudo de novo. É que Eu bom, comecei tudo isso de é novo, bom. comecei minha carreira de ator aqui nos Estados Unidos do zero, em termos de carreira, né? Então eu tenho uma agente hoje. Só não faço muito mais coisas porque eu estou envolvido em um outro projeto que me toma bastante tempo, mas enquanto eu não estava envolvido nesse projeto, sim, fiz filmes aqui, séries, comerciais, ainda faço alguns comerciais, né? Dublagem em espanhol, em inglês, tudo feito aqui fora. Então, foi uma coisa boa para mim, que me fez sair da minha zona de conforto. Aliás, aumentar a minha zona de conforto. A gente fala em sair da zona de conforto, mas não, é aumentar a zona de conforto. Minha zona de conforto era uma, agora é bem maior do que era. Olha, eu quero agradecer aqui a participação da André Bezerra Sherazade, que ela disse que você tem. Ela é boa de matemática, pelo visto, Luiz. Ela já fez as contas lá e disse que já são 25 anos de carreira. Obrigado, André, pela participação aqui. Vinte e Gente, cinco para anos de vocês que carreira. estão. Para vocês que estão chegando agora, eu converso com o ator Luiz Lai. A pronúncia é Lafay. Lai? Lafay, Lafay. isso. Isso. Luiz Aqui, Lafay. aqui nos Estados Unidos é Lafay. É, Luiz Lafay. Mas no Brasil aí, é Luiz. Lafay. E para o seu público que não acompanha o programa Na Lente na TV, eu quero convidar a se inscrever lá no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Diariamente, gente, todas as entrevistas que vão ao ar, nós colocamos na íntegra em nosso canal no YouTube. E nós temos uma entrevista em primeira mão, que foi noticiada em rede nacional aqui no Brasil, de um famoso cantor, ele que já recebeu inúmeros prêmios, já vendeu mais de 5 milhões de cópias de disco. Ele está sendo acusado pelos ex-integrantes da banda que ele participou, até por próprios familiares e fãs, de aplicar golpes na praça. Dentre as pessoas que infelizmente caíram nesse golpe está o cantor Elimar Santos. Tem outros cantores também, mas hoje nós só temos o áudio, né, do Elimar afirmando que depositou mais de 7 mil reais para esse cantor. Se você quer saber, passa aqui na minha bio, se inscreva no canal, que aí vocês vão saber quem é esse cantor. Luiz, o que eu gostei também foi do Fred Flintstone, né, para o Cartoon. Eu Foi uma achei, assim, surpresa. isso para a gente também, porque é um personagem muito marcante, né, na carreira, acredito que de vários atores, e para a gente que acompanha, né, os Flintstones, saber que você dublou o Fred para o Cartoon, pelo menos, também foi sensacional. Foi uma surpresa até para mim, para falar a verdade. É, o Nelson Machado era uma das vozes do Fred Flintstone, Sim. porque o que aconteceu? O dublador original, aliás, o dublador original do Fred Flintstone, estou tentando lembrar o nome dele, eu conheci ele pessoalmente, ele faleceu. E aí ficou, né? Então tinha o Nelson Machado. E aí a Cartoon Network começou a fazer uma série de tirinhas, vamos dizer assim, né? De curtas, com o Fred Flintstone para usar na programação, e eles abriram testes. E é óbvio que o estúdio foi atrás de quem já fazia ele, né? E eu sempre brinquei de fazer o Barney. Ei, Fred? Sempre brinquei de fazer o Barney porque para mim era o mais confortável.
E eu lembro que foram feitos vários testes, e aí um dia a dona do estúdio chegou pra mim e falou, a gente tava subindo a escada, eu tava indo pra uma escala, ela falou, Lafê, eu não sei mais o que fazer. Ah, eu já mandei a voz de todo mundo, já mandei a voz de todo mundo que faz. Não era só o Nelson Machado, tinha mais gente que fazia o Fred Flintstone. E a Cartoon não aprovou ninguém. E eu falava, mas como assim não aprovou ninguém? Os caras são as vozes dele, né? Como assim? Pois é, não aprovou ninguém. Você não faz a voz do Fred? Eu falei, olha, eu nunca fiz. Eu sempre brinquei de fazer o Barney. E aí eu fiz pra ela. Mas eu nunca fiz. Aí eu comecei, eu nunca. E comecei a tentar achar o lugar da voz, né? O lugar da voz, lembra que eu falei, é onde você põe a voz. Ela falou, você não quer tentar? Tenta lá, vai, vamos tentar. Já não tem mais para quem recorrer. Eu falei, então me dá uma horinha aí para eu, né? E aí eu peguei um vídeo, comecei a olhar e comecei a procurar. E aí fui fazer o teste. Hey, Danico, hey, yabba dabba doo, né? Eu achei onde era a voz. Só que o que acabou acontecendo é que a Cartoon gostou porque eu não só achei a voz, mas eu consegui imprimir a mesma personalidade que o original fazia. Não o original em inglês, o dublador original. Então, Vilma! Sabe? E eu achei a voz. E você vê que vem tranquilo. E aí eu fiz o teste e peguei. Foi muito engraçado. Massa, cara. Foi muito engraçado isso. E foi uma surpresa. Eu fiquei surpreso. Eu fiz e não achei que eu ia pegar. Mas peguei. É uma responsabilidade maior, Luiz, quando você dubla um personagem que já faz parte, né, de várias gerações, que já tem uma Sim. Faz história, parte da minha assim geração. Eu como... cresci assistindo Flintstones. Então, Tem noção? então, é uma responsabilidade, então, tamanha, né? Uh, e foi. Flintstones aconteceu isso. O próprio Cavaleiros do Zodíaco aconteceu isso. Que querendo ou não, ok, não faz parte da minha infância, mas eu assisti antes de entrar pra dublagem. Ah, e aí quando você vê, você fala, cara, eu tô fazendo Hanna-Barbera, olha só que loucura. E foi. São algumas surpresas que aconteceram na minha vida, na minha carreira, que eu não imaginava que fossem acontecer e aconteceram, o que foi bom, né? Foi muito legal. Imagina que eu tá na mesma estante ao lado das pessoas que eu ouvia, né? Você pega um Campanile, que está na dublagem há muito tempo. Campanile, sim, fez parte da minha adolescência, né? Você olha, uau, caramba. Aí depois você está na estante, de repente você está na estante, você está dublando com a menina que é a voz do Cebolinha, né? Você fala, cara, é a voz do Cebolinha. Você tem noção que né? Nos tornamos amigos, né? E, pô, Bob Esponja, e nos tornamos amigos, e assim vai, né? Então, assim, é muito engraçado quando você vê isso e fala, uau, É muita responsabilidade. é E muita. o, e o Jack Chan, você também é a voz, né? Em Em algumas alguns, em alguns produções. filmes. Em O algumas Tata produções. Guarnieri é a voz oficial. Tata Guarnieri é a voz oficial em São Paulo, do Jack Chan. Aham. Mas teve alguns filmes que ele não pôde fazer, e assim, para quem não conhece a dublagem, não existe apenas uma voz para um personagem, tá? Justamente por conta desses imprevistos, né? Então, o cara ficou doente. Tem que ter a segunda voz que faz ali, e às vezes você nem percebe. Para você é a mesma voz. E não é, tá? Hoje em dia o pessoal até saca mais, mas mesmo assim tem coisa que o pessoal não percebe. Então teve alguns filmes do Jack Chan que eu fiz ele. Por exemplo, teve filmes do oh my goodness. Cara, e para lembrar o nome agora. Bom, teve filmes. O de outra volta eu fiz um só. Jim Carrey eu fiz, mas foi na fase mais séria dele, não, não o careteiro. Denzel Washington, teve filmes que eu fiz. Eu cheguei a dublar até o Forrest Whitaker, ou era eu, ou era o do Rio de Janeiro, que eram feitos. E tem vários atores que assim, que você acaba vendo, e, por exemplo, o Jack Chan eu fiz poucos filmes, o Jim Carrey eu fiz um filme só, que é o Você, 23.
Ah, Um filme sensacional que você não conhece, assim, não é que estranha. Você vê o quão bom ator o Jim Carrey é, porque ali ele não foi careteiro, né? Todo mundo conhece ele, por cheio das caretas e tal, comediante, e ali é um filme dramático, sério, e ele arrebenta, faz muito bem, né? Então, assim, são algumas experiências interessantes. e isso tudo, né, ô Luiz, interfere também na voz, né, na dublagem, né? É aquilo que eu falei, é onde você vai acabar colocando, né? Uhum. Ah, sabe o Ender's Game? O filme Ender's Game? Conhece o filme Ender's Game ou não? Não. É daquele. Eu não sei se no Brasil. Não, acho que no Brasil ficou como Ender's Game. Eu fiz o Harrison Ford no Ender's Game. Pra você ter uma ideia. Ele é de um garoto que consegue. É no futuro. E é um filme muito interessante. Eu também acabei. Porque, olha só. Quem dublava ele oficialmente não podia, a segunda voz não podia, a terceira voz não podia, sobrou para mim. Sobrou para mim. E eu achei que não ia dar. É o Harrison Ford, né? Não E é qualquer ele um. fala, e ele fala aqui tudo pá, pá, pá. Aí quando eu assisti, eu falei, olha, ficou, rolou, foi bom. Mas tudo depende também de ter um bom diretor, né? Sim. E o diretor na época foi o Nelson Machado, foi um ótimo, assim, ele é um ótimo diretor e ator em dublagem. E ele me jogou certinho, falou, não, não, vai aqui, ó, vai ali, vai aqui, ó, não perde aqui, não perde ali. Outro exemplo disso, de boa direção de dublagem, por exemplo, o próprio, aconteceu com o Wendell Bezerra me dirigindo no Hairspray, que eu fiz o John Travolta. O John Travolta tava aquela voz toda, né? A voz da Turnblad. E aí ele me guiava pra gente, porque com o tempo a gente acaba às vezes esquecendo e vai perdendo o personagem. Então tem que estar, ó, vai, sobe, volta, vai aqui. Não, aqui você perdeu. E assim a gente acaba. Eu tive a felicidade de ser dirigido por ótimos Bem diretores de dirigido. dublagem desde o começo, né? Carlinhos Silveira e uma galera boa assim que me botava só em pepino. A verdade é essa. Eles botavam. Você quer. Lá feio, você tem potencial, mas você quer aprender a dublar? Então pega esses pepinos aqui, ó. Depois, quando você pegar um filme, você vai ver como é fácil. E realmente, não teve erro. Quando. O primeiro filme que eu peguei, eu falei, nossa, como é fácil dublar. Mas por quê? Porque eu tinha pego só pedreira no começo. Só pedreira, começo da TV a cabo, é, aqueles depoimentos que o pessoal. Hoje é tudo ensaiado, né? Você vê aqueles reality Uhum. show, hoje em dia é tudo ensaiado, tudo bem produzido. Sim. No começo ela ligava a câmera e fala aí. Aí o cara ficava, então, bom, é que bom, eu tava dizendo que eu ia fazer um negócio e cheio dos cacos, né? E quando você começa a pegar isso tudo, aí, meu amigo, quando você pega um ator que tá fazendo de propósito, é só você pegar o ritmo do cara, não tem como errar. Luiz, a André Bezerra Sherazade, ela pergunta o seguinte, com tantos trabalhos, né, que você tem ao longo dos seus 25 anos de carreira, inúmeros personagens marcantes, nomes importantíssimos aí no cinema, você tem esse sentimento de cheguei lá? Né? Essa é a pergunta que a Andrea faz. Você está convencido de que realmente a sua história, né, se consolidou? Você está satisfeito, né, com os resultados que você vem colhendo ao longo desses 25 anos? Andréia, respondendo para você, eu nunca estou satisfeito. O dia que eu ficar satisfeito, eu morri. Eu sempre quero mais, eu sempre. Tanto que, olha só, eu saí daí e vim pra cá. Eu sempre É, quero experiências novas, os desafios novos, eu nunca estou satisfeito. Eu nunca estou confortável. Eu quero que a minha zona de conforto sempre seja maior. Então eu acabo me atirando em desafios diferentes, né? Primeira coisa que eu fiz aqui quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu entrei numa companhia de teatro e fui fazer teatro em inglês. Com pouca experiência de inglês que eu tinha. Né? Eu tinha bastante, mas não compara com quem, né, é americano. Vamos combinar. E fui, e me enfiei. E aí, o meu currículo me ajudou aqui, porque
por ter feito coisas na TV, cinema aí no Brasil, a própria dublagem, os personagens e tudo mais. Uma agente daqui, através de como conversando um com o outro assim, as pessoas acabaram descobrindo o que eu fazia, como é que eu era e tal, e essa agente entrou em contato comigo. Aí ela me botou no circuito aqui americano. Ah, só para vocês terem uma ideia, é, 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 o que a gente fala aqui, que o pessoal acha sensacional bom, primeiro, eu sou sindicalizado aqui, eu sou sindicalizado do sindicato americano, coisa que o sindicato convida você para ser sindicalizado. Então você tem que mostrar serviço. O cara fala, não, eu quero você aqui. Outra coisa eu consigo não brigar com os grandes, mas eu já brigo para coadjuvante com atores de Los Angeles, de Nova York. Eu brigo, quando eu digo brigo Na disputa, né, nos de testes. espaço. Isso. Nos testes. Os testes vêm para coadjuvante de coisa daqui e ali, e são atores que muita gente conhece no Brasil. Eu já estou brigando com eles meio que pau a pau. Né? Por quê? Porque eu nunca estou satisfeito. Eu quero me aperfeiçoar. E não é porque eu quero mostrar que eu falo. Não. Eu brigo comigo mesmo. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. Sabe? Eu sempre faço esse balanço. O que dá para melhorar aqui? O que dá para fazer melhor aqui? Mesmo quando você é aplaudido de pé. Ok, o que dá para fazer melhor? Porque sempre dá para melhorar. Então não dá para ficar. Eu cheguei lá. Não sei onde é lá. Faz sentido. O que é lá? Tá, eu falo assim, ok, vou comparar a minha carreira. Como é que eu vou comparar a minha carreira? Tá, se você olhar o meu Instagram, eu tenho lá 5.000, cento e poucos seguidores. Pegar o Instagram do Wendel Bezerra, ele tem 300 mil. Não dá para eu comparar com ele. Percebe? A Sim. comparação tem que ser comigo mesmo. Uhum. E outra, não dá para usar esses parâmetros para comparar. Né? A fama é uma coisa muito efêmera. Tá? É muito efêmera, é muito. Você não tem. Passa. É. Temos o caso do Will Smith aí, ficou famoso de uma forma negativa, por causa de uma vacilada dele. É. Aspas. Tem umas teorias da conspiração aí que eu não vou colocar aqui não vou causar aqui, mas. Eu também já estou por dentro um pouco dessa teoria aí também. De Big Pharmas, né? Teoria da Sim, conspiração de Big Pharmas. Mas, enfim, não sei. E realmente eu não sei. Eu não vivo com ele, eu não sei. Então a gente não pode nunca dizer nada. Então, eu vou comparar o quê? Aí compara o Wendel Bezerra, vamos pôr o Wendel de novo aqui. Oi, Wendel. Vamos pôr o Wendel aqui. Compara o Wendel Bezerra com o Will Smith. Qual a fama do Will Smith? A fama, entendeu? É efêmero. Então não dá, sim. não dá. Então não sei o que é lá. O que é lá? Eu poderia falar assim, eu vou chegar lá a hora que eu tiver os mesmos números de seguidores do Wendel. Aí chega lá, pum, tem os mesmos seguidores do Wendel. E ele tá mais do que eu. Ou, vamos supor que a gente tenha. Aí eu falo, pô, cheguei lá? Não, aí eu vejo os seguidores do Will Smith. Eu quero chegar. Entendeu? Não tem como medir isso. Então, Uhum. eu não sei o que é lá. A única coisa que eu sei é que eu quero sempre estar melhor, quero sempre melhorar, quero sempre aprimorar, quero sempre encontrar algo que me desafie um pouco mais. Entendeu? Quero dominar o que eu já estou dominando e quero mais. Porque Isso eu aí. acredito que a gente não tem limite em termos de desenvolvimento. A gente não tem limite, a gente pode chegar onde a gente imaginar que quer chegar, né? Temos aí, hoje nós estamos fazendo isso aqui, ó, por conta de quem, né? Pessoas que visualizaram o futuro. 10 anos atrás, Sim. isso aqui não era nem se sonhava em fazer esse tipo de coisa, uma live via celular, com essa qualidade toda de áudio e vídeo. Não se imaginava Exatamente. isso. Quer dizer, não se É. imaginava. Esses caras que criaram isso imaginavam. Temos aí o Elon Musk com o Tesla, com o carro, né? Que é sensacional. E faz o foguete subir e descer. Reaproveita o foguete, olha só. Por quê? Porque o nosso limite é a nossa imaginação. Ou Verdade. seja, não tem limite. Não tem limite. Ô Luiz, eu quero te parabenizar pela sua produção em O Último Rei da Escócia, né? Foi uma produção assim, premiada e fantástica. Acredito que também foi um dos trabalhos mais marcantes
ao longo desses anos de carreira, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né, nessa produção e falasse também um pouquinho dos bastidores do O Último Rei da Escócia. Em termos de dublagem, foi uma coisa assim que nós geralmente não sabemos o que a gente vai fazer até a hora que a gente chega no estúdio, tá? Eu que depois de uns anos eu comecei a perguntar, mas o que que é? Que produção que é? Que eu sempre ficava curioso, né? O Último Rei da Escócia foi uma dessas que eu perguntei. Falaram, é um filme com o Forrest Whitaker, ele vai fazer o Idi Amin Dada, é o Último Rei da Escócia e tal, ok. O filme, se eu não me engano, acho que nem tinha... Não, estava para ser lançado, ou foi lançado, eu não me lembro, era fresco assim, coisa bem fresca. Eu me lembro que quando eu cheguei para dublar, eu me impressionei porque assim, ok, gente, eu tô com 55 anos, então sim, eu me lembro do Idi Amin Dada na TV. Eu me lembro de assistir e ver o cara, né? Nas notícias. E quando eu vi o Forrest Whitaker, eu falei, cara, que como ele é o cara, ele é o Idi Amin Dada, perfeita caracterização, assim, falei, uau! Aquilo, quando eu vi, duas coisas eu falei, ó, ele vai ganhar o Oscar esse ano. Falei assim mesmo, ele vai ganhar o Oscar esse ano, porque tá perfeito. E segundo, que ator sensacional que ele é, porque para conseguir ficar fazendo isso. E aí me veio isso, eu já dublava ele há um tempo, eu falei, cara, e que privilégio que eu tô tendo de fazer isso, né? Então, não, eu não me sinto responsável ou corresponsável por ele ter ganho o Oscar, nada a ver. Mas foi gostoso de poder fazer o trabalho e depois confirmar que, pô, tá vendo? O cara ganhou o Oscar porque é bom, né? Foi bom, o cara é bom. E assim vai, né? E eu me lembro que todo mundo que estava envolvido na produção ficou impressionado com aquilo, com a qualidade da atuação da galera. Realmente foi sensacional, tanto que o resultado está aí, né? Uma produção premiada, vocês realmente estão de parabéns. E é isso, eu acho que foi um filme também muito expressivo para você também, não pelo prêmio, né? Mas foi um filme que a produção foi fantástica. Foi muito bem feita, muito bem feita. Eu agora, recentemente, numa das experiências que eu estou tendo aqui nos Estados Unidos, tem uma série que eu faço parte, mas como ator e dublador, porque eu dublei a mim mesmo. Coisa mais esquisita. Primeira vez na minha vida. Assim, a primeira vez na minha vida que eu dublei a mim mesmo e tô me ouvindo em outras línguas, com outras pessoas me dublando. Caramba, Coisa vai ser muito massa. louca. Que é o The Chosen, né? A série The Chosen. Eu faço parte, uma participação num dos episódios. E a experiência de estar como ator numa série dessas, assim, falei, cara, com o cuidado do pessoal, com tudo, sabe? Você vê, se fala, é bacana, é bacana. Os caras sabem contar história, manja? Os caras sabem contar história. Hollywood sabe contar história. Nem sempre eles contam bem, mas nesse caso, essa série ela é produzida fora do circuito de Hollywood, então eles não estão amarrados com. Não tem rabo preso com ninguém, só Uhum. com a qualidade do que eles querem passar na produção. Então foi engraçado quando eu fui escalado para me dublar. E aí eu percebi que eu não facilitei para o dublador. Na hora que a gente está atuando, a gente não pensa nisso. Na hora que eu fui me Não dublar, eu tem, falei, cara, eu não facilitei para mim mesmo, que é difícil. Foi difícil encaixar tudo que eu tinha que encaixar em mim mesmo, sabe? Eu falei, uau, eu seria um ator meio complicado para ser dublado, sabe? E aí eu vejo em outras línguas as escolhas de vozes, e o pessoal tem até caprichado, mas é engraçado como você vê isso. eu imagino. Luiz, eu quero te agradecer a sua participação no programa da Lente, dizer que estaremos sempre aqui com a lente focada em você para novos projetos, falar de mais trabalhos ao longo desses anos aí de muito trabalho e convidar mais uma vez o seu público que não acompanha o programa na Lente pela TV. Gente, o programa na Lente é transmitido em 5 praças pelas operadoras RCA e pela NET. Tá? Se você não acompanha, está fora dessas praças, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Salvador, eu quero te convidar a se inscrever lá em nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Então, lá no YouTube a gente consegue se interagir
e nós colocamos na íntegra todas as entrevistas que vão ao ar lá na TV. E já tem uma bomba lá, tá? São 3 entrevistas bombas com um ator que vem aplicando golpes aí na praça. Artistas já caíram, fãs, infelizmente, muitos já caíram nesse golpe, e familiares desse cantor vieram aqui no Na Lente revelar que já é um golpe muito antigo. Então passa lá no nosso canal do YouTube e você vai ficar sabendo que cantor é esse. E olha, deixa eu até lembrar uma coisa, que se você procurar apenas por Na Lente, você vai encontrar coisas similares, mas não é o programa Na Lente. Você vai Sim, encontrar sim. coisas de Angola, coisas de outro país, inclusive. Por isso Então, que é mas programa Na Lente. exatamente. E, ó, e o grande sucesso disso tudo, Luiz, olha só, o programa Na Lente, lá em Angola, para você ter uma noção, a marca é patenteada lá em Angola pela Record. E no Brasil, em todo o território nacional no Brasil, o Na Lente é uma marca nossa. Então, para você ter uma noção da grandiosidade, né, da nossa marca, do nosso trabalho. Então, assim, eu fico muito satisfeito de trabalhar nessa casa e de bater papo com pessoas tão boas como você, que vem aqui compartilhar aí o seu trabalho, que também não é pouco, né? Então, programa Na Lente, aqui no Brasil é nosso, e Na Lente, lá em Angola, pertence à Record. Perguntinha, onde é que é a sede do programa Na Lente? Você falou em várias praças aí, qual é a praça que é a sede? É no Espírito Santo. Olha aí, então, É no diretamente do Espírito Espírito Santo. Santo para todo o Brasil. Exatamente, por aí. É no Espírito Santo. Então, Meus assim, parabéns, meu querido. o programa Na Lente a gente começou há 5 anos atrás. Eu acho que você estava aqui ainda no Brasil, ou estava a caminho 2017? dos Estados Unidos. Por aí, 2017 para 2018, Não, então, junto eu com já a, tinha vindo, eu vim para cá em março de 2017. junto com a Débora Brasil, que foi aquela primeira morena do grupo El Chan. Nós ficamos muito tempo trabalhando juntos, né? Logo em seguida, a Débora recebe um novo convite, foi fazer um trabalho paralelo, e eu fiquei aqui à frente do programa da Lente, e após a pandemia, as nossas entrevistas tomaram esse formato aqui, tá, Luiz? Um formato live para facilitar, né, o custo-benefício da produção e a gente atender a maior parte aí das nossas fontes. E E a vale pandemia ressaltar. forçou a gente a fazer isso, né? Então, na verdade, forçou principalmente a classe artística, né? Porque as lives começaram pela classe artística. Foram vocês, artistas, que começaram a propagar as lives, até mesmo como forma, né, de sobrevivência no mercado, uma vez que não tinha investimento do governo, uma forma de interatividade com o público de casa que estava adoecendo, e vários outros segmentos começaram a ver que estava funcionando, dando certo, né, e foram atrás, que é o meu caso aqui. As entrevistas lives dão tão certo que o custo é praticamente zero para a TV e a gente consegue aqui entrevistar várias fontes. Você agora está fora do país. Então, se não fosse através, né, de um aplicativo ou da live, a gente não conseguiria bater esse papo aqui. Com certeza. E é isso que eu te falei, né? Você não imaginava isso há 10 anos. Não, Então, nossa impossível. imaginação é o nosso limite. Possível. Luiz, obrigado mesmo, tá? Muito obrigado aí pela sua participação. Te desejo ainda mais sucesso na sua carreira. Parabéns por você conduzir essa sua carreira assim, com muita leveza, né, em personagens bem marcantes, tanto para a gente público, quanto para você também artista. Ah, com certeza, a gente aprende com cada um deles. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com todo esse público. Obrigado, gente, pelo prestígio aí, pelo carinho. Ah, e eu acho que é isso mesmo, a vida tem que ser. A vida já é pesada, né? Então vamos deixá-la leve. A Verdade. gente é que faz a vida ficar mais leve, né? Ou pesada. Então vamos tentar deixar o mais leve possível, porque senão a gente fica louco. Isso aí, fica a dica. Luiz, obrigado, tá? Sucesso aí para você. Gente, amanhã eu converso com a atriz Thaís Vaz, ela que fez a primeira fase de Malhação. Hoje ela tem um trabalho um tanto diferente dos holofotes da TV, mas ela vai revelar aqui com exclusividade aqui amanhã. E eu já adianto que amanhã tem uma amiga do Luiz aqui, que fez também vários trabalhos na dublagem. Não vou dizer o nome dela, mas alguns personagens bem marcantes também.
Ela foi aquela robô daquela família do Jetson. Lembra? É da sua época, Luiz? Olha! E pronto, agora o pessoal vai caçar na internet e vai Para achar. você ver. Amanhã essa atriz estará comigo aqui, ela vai falar também seus diversos personagens, e eu já vou adiantar para vocês, ó, tão marcantes como a do Luiz, tá? Uma carreira muito promissora, Sim, e, eu sei e quem é, ela, então não posso falar. sabe, e ela é sensacional. Daqui Ela a é realmente pouquinho, sensacional, vocês vão gostar muito. Então, daqui a pouquinho eu vou marcar amanhã, ela nas minhas redes. que horas? Amanhã, às 19 horas com ela e às 20 horas com a Thaís Vargas. Então não percam. Isso aí. Elton, Um obrigado, meu abraço, querido. querido. Outro para Sucesso. você. Obrigado. Igualmente. Tchau, tchau. Tchauzinho.